Beleza. Só ajustando aqui. Tá, certinho. Então, olá a todos. Eu sou o Alexandre Belarus. Agora eu vou apresentar um pouco sobre o Clematis, que é uma ferramenta interessante de geração de dados artificiais. E eu vou falar um pouco sobre a motivação dela, sobre as melhorias que eu acabei fazendo, já que ela é uma plataforma pré-existente, e sobre os resultados que a gente obteve. Então, aqui um cronogramazinho simples, começar com a introdução. A motivação para o Clematis é que, principalmente na indústria 4.0, atualmente a gente tem uma geração de dados muito grande. Então, máquinas geram dados, as pessoas usando as máquinas geram dados de feedback das máquinas. Então, a gente tem muitos dados, mas tem pouca avaliação desses dados. E, principalmente, hoje em dia, a gente consegue utilizar modelos para avaliar essas máquinas, avaliar linhas de produção, entender análise de gargalos, taxas de falhas. Então, informações valiosíssimas para a indústria que a gente está deixando de aproveitar conforme a gente não tem modelos tão fortes de mineração de processos. E aí, para isso, o que a gente tem tentado muito hoje fazer na academia é usar a simulação de eventos discretos para emular essas linhas de produção e tentar gerar dados artificiais com ela. Essa é uma das propostas do Clematis original, que ele gerava dados de linhas de produção para a gente tentar adaptar e criar modelos acadêmicos para a gente avaliar essas linhas de produção. Só que o problema atualmente é que a gente tem uma falta de dados confiáveis para a gente realmente validar os nossos modelos e os níveis de detalhamento dos nossos dados são pequenos. E com nível de detalhamento, a gente tem uma teoria por trás que eu vou falar daqui a pouquinho, então eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas atualmente essa é a nossa situação e nossa motivação para o Clematis. Então a solução que a gente pensou foi aumentar o nível de detalhamento dos dados que a gente gera, deixar os dados prontos para fazer tarefas de mineração de processos, então descoberta de processos, enfim. E também a gente tem uma forma de analisar graficamente esses resultados. Então tem uma forma de visualizar esses dados, entender como é que está aquela linha de produção, e aí, isso tudo a gente tenta trazer com essa atualização do Clematis. Só que o que é esse nível de detalhamento que eu falei agora há pouco? Então, o Friedrich, em 2021, ele lança um artigo falando especialmente sobre isso para tentar formalizar esse nível de detalhamento dos dados. E aqui eu trago uma adaptação do que ele trouxe no artigo dele, original, dividindo esses níveis de detalhamento de dados em 3 tipos. Então, são dados de estado, dados de evento e dados de monitoramento de condição. Então, numa fábrica ou numa linha de produção, ou enfim, numa linha de produção abstrata que a gente tenha, a gente consegue pegar esses dados dessas 3 diferentes formas generalizadas. A primeira forma seria entender como cada nó, e aqui nó, eu estou me referindo à máquina, só que de forma abstrata, certo? Então, quando eu me referir à máquina ou nó, então pode pensar como se fosse uma forma abstrata de partes da linha de produção. Então a gente consegue ver no dados de estado, né? A gente consegue ver o estado daquele nó, se ele falhou, se tem alguma coisa, se ele está produzindo, ou se ele está simplesmente esperando algum recurso para trabalhar. Já em dados de evento, a gente consegue entender o que está acontecendo com cada máquina. Ou seja, em tal tempo a máquina recebeu um produto, mas ela estava lotada, então ela armazenou, ou ela está bloqueada, ou ela falhou, e a gente consegue ver um item passando de máquina em máquina, de nó em nó, e conseguir entender os caminhos que aquela linha de produção tem. E por fim, são os dados de monitoramento de condição, que eles são mais, digamos, sensoriais. Então, as máquinas vão ter sensores indicando temperatura, indicando pressão, por exemplo, da máquina, e você teria esse detalhamento adicional das máquinas. Então, a gente consegue dividir nesses 3 níveis. E aí, o problema que a gente tinha no Clematis original é que esse, por exemplo, é uma das saídas do Clematis original. Você vê que ele só diz, o Vertex, nesse caso é um nó, uma máquina, o Vertex 0, por exemplo, estava trabalhando no time 1. Então, eu só sabia isso. Eu sabia, por exemplo, o buffer daquela máquina, eu sabia que passo da produção estava, então, por exemplo, a porcentagem de conclusão daquele nó naquele dado instante, mas eu não sabia, por exemplo,
o que ele estava produzindo, de onde veio aquele item que ela estava produzindo, se aquele recurso vem de outra máquina, se ele é um começo, enfim, a gente não tinha informações tão granulares como a gente espera nos dados de evento. E aí é que surgiu essa necessidade e eu trabalhei em cima disso para a gente adaptar o código original do Clematis para poder deixar ele no nível de detalhamento de dados de evento. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia, como é que eu fiz isso. Falar de forma bem simples, a gente definiu 7 pontos principais que eram necessários, então definimos 7 requisitos para que esse sistema fosse atualizado. Então, o primeiro requisito é que cada recurso tinha que ter um ID diferente, ou seja, eu tinha que conseguir diferenciar os recursos que estavam passando naquela linha de produção. No Clematis anterior, eu só sabia quantos recursos estavam em cada máquina, não sabia quais recursos estavam, então essa é uma diferenciação muito importante para a gente conseguir elevar o nível de detalhamento. Cada recurso passa por etapas de processo de produção, então não só aumentar o número de uma máquina, eu quero realmente passar o item de uma máquina para outra e ter essa transição bem identificada. Os recursos disponíveis na entrada da linha de produção são finitos, então antes não era também. Isso pode gerar também uma análise diferente que a gente pode fazer, principalmente da falha de recursos na base, que a gente não tinha antes, porque simplesmente os recursos eram infinitos na base. Cada máquina possui um buffer para armazenamento de recursos. Cada máquina tem um tempo de produção representado por uma distribuição de probabilidade. Então, simplesmente, antes no Clematis, a máquina chegava, um item chegava para a máquina, ela produzia no próximo instante. Que a gente não conseguia modelar bem no linha de produção real, né? Porque cada máquina vai ter seu tempo e vai ter também sua probabilidade de falha, e a gente consegue modelar justamente com essas. A intenção é conseguir modelar com a atualização. E cada entrada de registros é representada por uma passagem de recursos de uma máquina para outra no determinado momento, como é o que a gente espera de um dado em registro de eventos. E os dados, por fim, são guardados no formato .csv ou .xs. .xs é uma extensão bem familiar para quem está trabalhando com processamento, com mineração de processo, mas .csv também é uma formatação universal, então a gente acabou optando por deixar em formato .csv, porque os programas que aceitam .xs também aceitam .csv normalmente. Então, para deixar de forma mais universal, a gente optou por deixar esse formato. E aqui está um pseudocódigo geral para entender o que foi que eu acabei fazendo no código original do Clematis para atualizar e para aplicar a técnica que a gente chama de técnica de tokenização, que é basicamente pegar o item, dar um token a ele, dar um ID específico para ele e analisar o caminho dele dentro da linha de produção. Então, basicamente o que eu fiz foi, inicialmente no código, definir quanto eu queria produzir. Então aqui eu chamo de production. E enquanto o que eu tinha produzido fosse menor que isso, eu deixava a linha de produção ligada. E aí, dentro dos nós que eu tinha, olhando de cima para baixo, então por isso que tem dizendo reversed, né, que estava olhando da saída para a entrada, eu ia tentar puxar da camada anterior da linha de produção os produtos que estavam prontos na linha anterior. E aí, se aquele nó falhasse, se ele não falhasse, aí eu realmente poderia produzir no próximo instante, puxando da camada anterior os recursos para produzir ele, dependendo do tempo que eu estava produzindo. E aí, eu fazia, para tokenizar, eu usei essa função chamada pass tokens, que pegava um token do nó anterior e passava para o próximo nó, e isso automaticamente atualizava o event log com aquela nova entrada do event log, que eu vou mostrar mais pra frente como é que ficou. Então, essa aqui é a opção do código geral. Óbvio, quando for analisar o código mais especificamente, tá diferente disso aqui, mas a ideia geral é isso aqui. Então, ir trás para frente, analisando a camada anterior e puxando tokens que são possíveis de ser produzidos. Essa é a ideia geral. E aqui, como resultados, o Clematis atualmente ele gera alguns arquivos, como o principal está o event log, que era a nossa meta original. Então aqui a gente já pode ver que a gente já tem um case, um activity, que nesse caso, como a gente está limitando o Clematis a ser por produtos, esse case significa produtos.
mas ele está geral o suficiente para que esse case possa significar qualquer coisa. Então, partes de um produto também funcionam para a gente. Por exemplo, se fosse uma linha de produção de uma bicicleta que eu tivesse partes para gerar uma bicicleta com ideia única, mas cada parte tivesse um token. Então, esse case está geral a esse ponto para poder dividir nessas partes. E a Activity aqui está como as máquinas. Então, por exemplo, eu tenho o produto 1 entrou na máquina 16, essa primeira linha, né? Em tal timestamp e saiu nesse próximo timestamp. Então, aqui você vê que o case e o produto está igual, como eu falei, é porque é a mesma coisa, mas ele está geral o suficiente para poder diferenciar. Então, agora a gente já consegue identificar que essa saída desse clematis já está no nível de eventos, porque eu estou conseguindo identificar os eventos de passagem de item, passagem de recurso, de passagem de produto, de uma camada para outra da linha de produção, por exemplo, de um nó para outro. Então, aplicando essa metodologia, a gente conseguiu chegar nesse event log do jeito que a gente queria. Beleza, nós temos o event log do jeito que a gente queria. O que a gente consegue fazer com ele? E aí, para título de caso, no, no meu relatório final sobre Clematis, eu gerei algumas análises. Aqui eu trouxe só uma para título de informação, mas eu trouxe aqui, por exemplo, a análise do Alpha Miner sobre o event log que o Clematis gerou. Então, o Alpha Miner basicamente é um algoritmo para descoberta de modelos. Então, para quem está trabalhando mais com essa parte de descoberta de modelos, deve ver o Alpha Miner e ver um pouco falar sobre ele. Mas basicamente eu dou aquele event log para ele e ele faz a descoberta da linha de produção. Então, aqui você está vendo que ele automaticamente, só com ele event log, ele identificou quais eram as, as camadas da linha de produção. Então, por exemplo, aqui ele vê, eu não sei se chama meu mouse, né? Dá para ver? Dá para ver, né? Então, aqui a gente tem o começo da linha de produção e aqui ele já identifica quais são os caminhos possíveis. Então, por exemplo, começo da linha de produção, eu posso vir para o nó 11, para o nó 16, para o nó 8, para o nó 0, para o nó 16, e ele já indica também, dado aquele event log que eu passei para ele, qual é a frequência de cada nó. Então, por exemplo, eu vejo que o nó 11 ele está muito mais frequente de começar um processo, de começar um produto do que, por exemplo, o nó 8, que está com frequência de 7%. Então, ele já identifica essa frequência e identifica também as rotas que os produtos estão tomando. Então, esse AlphaMiner é interessante para descobrir isso. Só que a parte importante para a nossa pesquisa aqui do Clematis é que ele funciona. Ele consegue identificar esse modelo. Só que o AlphaMiner ele só consegue identificar o modelo se os dados estão no nível de detalhamento de dados de evento. Então, como ele conseguiu identificar, a gente percebe que realmente esses dados estão no inventariamento de dados de evento. Então, realmente comprovando que as modificações funcionaram. Né? Então, inclusive, eu daqui a pouco vou mostrar análise gráfica, na verdade no próximo slide, né? Que também foi uma ferramenta que eu criei, mas dá para ver aqui que esse mesmo modelo descoberto foi o modelo que a gente realmente criou no começo. Então, o modelo que a gente criou para gerar aqueles dados, o event log, realmente foi o modelo que ele descobriu. E por fim, eu fiz uma ferramenta de análise visual que tem como entrada o event log e ele gera também, como o AlphaMiner, ele gera uma descoberta da rede e também faz visualmente a passagem de timestamp por timestamp, a passagem dos tokens entre as máquinas. Então, isso é legal para a gente, por exemplo, beleza, eu vi que eu fiz a descoberta, mas eu não estou visualizando como é que esse algoritmo está funcionando. Então, principalmente para quem quer começar a entender o Clematis, eu acho bem interessante essa ferramenta, que ela vai rodando timestamp por timestamp cada situação de cada máquina. Então, mostra quais máquinas estão trabalhando, quais máquinas estão bloqueadas, quais máquinas estão famintas, né, sem recursos para poder produzir, e vai mostrando o desenvolvimento de toda a linha de produção dentre o número de recursos que você pediu para produzir. Então é bem interessante para fazer essa análise visual. E vou mostrar também daqui a pouco ela funcionando na prática. E aí, por fim, o Clematis a gente conseguiu realmente fazer
O que a gente se propunha de elevar o nível de detalhamento do Clematis original para um nível de detalhamento de dados de evento, e agora ele tem uma aplicabilidade mais assertiva, né? Tanto academicamente quanto industrialmente. Óbvio que isso vai depender, isso vai ajudar também a desenvolver outras pesquisas na área, e aí, principalmente como o grupo de pesquisa agora vai, felizmente, desenvolver, né? E aí, agora eu vou para aqui a apresentação e vou passar pro código em si e mostrar ele rodando. Pô, eu acho que nesse momento de transição, a gente podia abrir também para se alguém tiver alguma dúvida inicialmente na apresentação geral, né? Porque depois pode até guiar um pouco para o que, que você vai querer detalhar um pouquinho mais da execução do Clematis. Pode ser, Alexandre? Perfeito, perfeito. Pode ser. Vamos abrir para dúvidas. E aí, nem que seja dúvidas ou comentários, mas só que ia ser legal todo mundo poder falar alguma coisa agora, beleza, pessoal? Então aí a gente faz igual sempre, todo mundo fala alguma coisa, nem que seja para agradecer, mas aí pode começar, Marinaldo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, Alexandre. Gostei muito, principalmente da parte visual, que eu sou uma pessoa que gosta mais da parte visual. E eu tenho uma dúvida sobre, com relação também a retrabalhos. Eu acredito que colocasse no artigo que produziste, ou no relatório, mais sobre retrabalhos. Se a máquina falha, mas onde a peça vai parar? Se ela volta para a etapa anterior, eu gostaria de saber mais sobre. E meu áudio aqui está um pouco baixo, aí por isso eu estou fazendo umas caretas aqui tentando entender. Perfeito. Não, o que basicamente acontece é o seguinte: quando a máquina falha, no modelo que a gente desenvolveu, ela simplesmente espera um tempo até ela se restabelecer e ela e ela volta do zero a produção do item que ela estava fazendo. Então, por exemplo, ela estava, sei lá, 50% concluída aquele item. Falhou, então ela espera se restabelecer e volta do 0% para produzir aquele mesmo item usando o recurso que já estava nela. Então não passa para outra ou não perde aquele recurso, mas volta do zero a produção do item. E se a falha for no item? Ah, exemplo, estou montando, acho que foi o trabalho de Armando, que ele fez uma linha de produção, mas estou montando um drone. Mas se uma parte específica dessa quebrou, aí a peça é descartada ou passaria? Ou não levou em análise? No, no, no Clemas atual, a gente não avaliou a integridade da peça. Então, as peças são recursos que são transformados em outros recursos e passam para etapa de produção. Então, não tem avaliação de integridade da peça, por exemplo, do recurso. Valeu, Alexandre. Gostei muito do seu trabalho. E ótimo demais. Então, parabéns aí, Alexandre, pelo trabalho. Eu fiquei só em dúvida sobre a parte visual ali, a questão dos time steps. Seriam, dentro de um contexto mais aplicado, seriam segundos ou seria um prazo de tempo definido por a gente, no caso? O timestamp, como está ali na parte da análise visual, o que foi que eu fiz, na verdade? Cada máquina ela tem sua produção em segundos, pelo menos, né? Então, para deixar ela, por exemplo, a máquina tá definido, tá granularizada em segundos. Então, não tem uma máquina que produz em 2,5 segundos, certo? Então, é sempre 2, 3 segundos, 10, 20, 180 segundos. Então, sempre tá assim. Aí, na análise visual, o que eu fiz foi, cada time step é um segundo. Beleza? E outra dúvida, tu falou sobre o uso de distribuição de probabilidade para o tempo da máquina. Tu usou qual Eu, distribuição? eu usei poção. Posso? Perfeito. Eu acho que teoricamente faria mais sentido para aplicação. Também achei muito bom. Queria te parabenizar, muito bom mesmo. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que foi em uma das primeiras reuniões da pesquisa, eu peguei para ver, eu tinha visto o Git, né? E eu vi os dados, já até acho que foi junto com o PV, ele tinha me explicado.
tu botou aí no slide a tabelinha, o case, aí tem, enfim, o processo deles na linha e o produto. E os números, pelo menos no teu slide, são todos iguais, mas acontece de não ser igual, né? Tu poderia explicar? Porque eu não lembro se toda vez é igual ou não. Eu não peguei essa, eu não lembro. Você diz igual case e activity E ou acho igual? que é Activity. Não lembro. Tu mostrou aí no slide, Deixa eu na apresentar aqui de tabela? novo. Deixa Era eu, case com outro, não lembro qual era. deixa eu apresentar aqui. Pronto, era case product. Isso, é. Pro Clematis é igual. Para esse Clematis aqui é igual. É tanto que no código mesmo, eu sempre quando eu vou definir o product, eu falo que é igual ao case. Então quando eu vou printar, eu boto que é igual. Só que a gente fez assim para deixar generalizado, para que em uma Hum, pesquisa futura a gente possa também quebrar isso. Então eu posso quebrar em diferentes produtos. Então cada produto vai ter diferentes cases, na verdade. Quebrar em diferentes cases, né? ah, Que vários cases geram o mesmo produto. Então deixei genérico já na estrutura do código para um trabalho futuro, mas por enquanto não. Por enquanto o case é um activity. Então pronto. entendi. Beleza. Obrigada. Isso aí a gente já tinha conversado sobre isso em algum momento, mas só que isso aí acontece principalmente porque na prática não necessariamente o produto um sempre vai ser endereçado como case um, né? Você pode ter, por exemplo, em caso de retrabalho, o produto um depois entrar como um case novo, mas atualmente o Clematis não lida com essas questões. Alexandre, cara, eu tava esses tempos dando uma olhada, né? Na verdade, eu sempre tô mexendo no Clematis, e eu vi que foi usado os DAGs, né? Que pelo que eu tava dando uma olhada. E como que chegou nessa decisão? Como que vocês pensaram em usar? Porque, pelo que eu entendi, ele torna a simulação mais precisa, não seria isso? E como que chegou nessa decisão de usar os DAGs? Como que foi a ideia de implementar ele no código do Clematis para a simulação ser mais precisa, mais completa? Pelo que eu entendi, eu dei uma lida e parece que serve, né? Ah, assim, pior que isso eu não vou saber responder porque essa parte é do Clematis original, né? Então quando eu peguei o código ele já estava usando daí para construção do grafo original, né? Tá. Mas eu acho que essa decisão aí foi tomada porque a gente preferiu iniciar os trabalhos com o que a gente pudesse fazer de mais fundamental. Então, ao invés da gente começar direto por um software de simulação ou então pelo próprio SimPy, a gente queria iniciar e ter o conhecimento de como se era possível realizar uma simulação de eventos discretos da maneira mais fundamental de todas, para a gente ter liberdade total. E aí foi aí que a gente tomou essa decisão Entendi. de utilizar os DAGs. Legal, entendi. Então, eu acho que realmente explicar o código inteiro seria bem. Eu vou talvez tentar passar rapidinho aqui pelo Model Generation, a parte que eu trabalhei mais ativamente, só mostrando as partes principais, que aí eu rodo o código aqui. Então vou começar, né, para deixar para o vídeo aí. Então agora a gente tem aqui o código do Clementine. Ele, a parte principal dele é nesse arquivo aqui, Dynamic Manufacturing, e eu vou começar mostrando o original. Então aqui eu tenho um código original do Clematis, que basicamente ele fazia era ir por todos os nós, e se eu tivesse algo entrando nele, um produto, um recurso, alguma coisa, eu definia que ele estava trabalhando. Se não, ele estava faminto, ele precisava de recurso e não estava trabalhando. Não estava trabalhando. E aqui ele também, no fim, ele checava se tinha alguma falha e checava se ele conseguia, se ele trabalhando e tinha recurso, se ele conseguia produzir. Então, basicamente era isso, e ele gerava no arquivo final o tempo atual e quanto ele produziu, de forma bem simples. Já o Clemens atualizado,
o que ele faz é o seguinte. Aqui na iteração, né? Aqui tem definições de failure rate e buffer size. Mas a parte importante é aqui, quando eu estou passando por todos os nós, eu checo quais são os nós de entrada e de saída, e aí eu vou tentar pegar um token novo se eu for um nó de entrada. Então, se eu não tiver nó de entrada, significa que eu sou da entrada, então eu tento pegar dos recursos iniciais, eu puxo um token novo, ou seja, um produto novo, um novo ID que está vindo dos recursos iniciais. Beleza. Se eu conseguir produzir algo, eu vou tentar enviar aquele para aquele novo nó. Se eu não conseguir, ou seja, se o buffer do nó que eu estou tentando enviar tiver cheio, então eu estou bloqueado. Se eu não tiver buffer suficiente, eu estou faminto. E se não, eu estou só trabalhando novamente, enviando recursos para a próxima camada. Beleza. Só que quando eu estou num estado trabalhando e eu não falhei, eu vou tentar passar isso para o próximo token. E aí que eu tenho toda uma lógica para checar se o próximo nó ele pode receber, qual o tempo que entrou, e se ele pode receber, eu vou tentar passar aquele token de mim para o próximo nó. E aqui tem algumas funções para fazer isso, mas o mais importante é o pass along tokens, que ele vai simplesmente pegar um token de um nó e vai enviar para um nó que ele vai alimentar com recurso. Então, essas aqui são as suas principais para quem vai estar trabalhando com isso. E aqui também tem o Eliminate Tokens, que é basicamente o nó de saída. Então, quando um token vai sair da rede, então eu preciso tirar ele da linha de produção. E eu uso as funções principais. Então, quem está trabalhando com essa parte de tokenização vai usar principalmente essas últimas funções aqui para passar os tokens, eliminar tokens e criar tokens na rede. E aí, aqui também eu vou mostrar o event log, assim, esse é o arquivo TXT que a gente gera atualmente com o produto, o Clematis. E eu tenho o Case ID, o Product ID, timestamp. Então ele já gera nesse CSVzão aqui, com todas as informações. E eu vou mostrar aqui como gerar. Basicamente a gente gera usando esse daqui, que é o Factory Model. E aqui já está dizendo mais ou menos como rodar um exemplo. Então aqui eu estou usando Python Factory Model para rodar esse código. -n é o número de nós que estão naquela rede. S é o número de camadas, então aqui tem 5. E R é uma seed aleatória. Aqui eu coloquei 2, por exemplo. E aqui é o arquivo de saída .output. Ele não é o event log. O event log ele não depende do nome que eu colocar aqui. Ele vai sair como event log só para deixar padronizado. Então, aqui eu coloco aquele comando que eu copiei ali na linha de comando, e ele vai automaticamente já passar por todos os passos, né? Então aqui, por exemplo, ele fala, minutes passed. Então, para gerar 100 produtos, que foi o que eu pedi no código, ele demorou 917 minutos, usando essa rede que a gente montou, né? Dada as taxas de falha, dada as taxas de produção, dado tudo que a gente fez, ele demorou 907 minutos para gerar todos os produtos. E aqui está o event log gerado, já era o mesmo, porque eu usei a mesma seed, então não mudou. E aí, dado esse event log, a gente pode fazer algumas análises de conformidade, enfim, mas a gente também pode usar ele como input para esse arquivo aqui, Factory Analysis, que foi a análise visual que eu criei. Ela está um pouco crua, assim, fiz faz alguns anos, não está bem polida, mas basicamente a ideia é que ela dá uma visualização gráfica do event log que a gente gerou, né? Então aqui a gente já abre direto com a rede já montada, então ele faz essa análise da rede e já monta, então aqui ele já tem o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Aqui são as camadas da linha de produção e aqui tem quais nós estão em cada linha de produção. E inicialmente a gente já tem aqui os 5 nós iniciais,
com esses números aqui embaixo, são os tokens dos produtos que eles têm no seu buffer inicial. Aqui eu defini todo mundo como buffer 3, então cada um tem capacidade de ter 3 recursos no seu próprio buffer, mas isso aqui também pode ser modificado no código, então tá bem dinâmico assim. E aqui, como são 917 minutos, eu deixei o tempo passando bem rápido, então se eu apertar espaço, ele já começa a produzir e eu vejo os produtos sendo passados. Amarelo quer dizer que naquele instante o nó falhou, verde quer dizer que o nó tá produzindo naquele instante. E cinza quer dizer que ele está estável, ou seja, não tem produtos suficientes, não tem recurso suficiente na camada anterior para que aquele nó esteja trabalhando. Então, por exemplo, nesse momento aqui... Desculpa, Alexandre, mas eu acho que a estratégia visual ela não está aparecendo na tela. Está aparecendo para vocês, pessoal? Não tá. Não, né? Não, é só porque eu vi que achei até que falar tava disso agora. carregando. Eu falei assim, ué, acho que tá carregando. Deixa eu ver como é que eu... acho que eu tenho que apresentar a tela toda, né? Deixa eu puxar pra cá. Deixa eu apresentar... Ou então você pode escolher a opção de... Ele usa o event log que a gente acabou de gerar para fazer essa descoberta da rede e colocar aqui de forma visual os nós nas camadas específicas. Então aqui, por exemplo, eu tenho 5 nós na camada 1, por exemplo, 16, 12, 11, 8 e 0. E aqui também já diz quais elementos, quais tokens, quais recursos eu tenho no buffer de cada nó. E aí, quando eu aperto espaço, eu deixei bem rapidinho, só porque são 917 minutos, então, enfim, ele já vai simulando aquela... Simulando não, né? Emulando aquela event log que a gente gerou. Então, aqui, por exemplo, em cada instante, ele mostra quais estão bloqueados, que são os vermelhos, ou seja, eles já terminaram de produzir, estão com recursos prontos, mas não conseguem enviar para a próxima camada, porque a próxima camada está lotada. Então, a gente consegue ver isso muito claramente no passo 4, já que o passo 5 só tem 2 nós, e o passo 4 tem 5. Então, eles ficam lotados muito rápido, já que a camada 5 fica lotada muito rápido, e a camada 4 acaba ficando bloqueada sem conseguir produzir. Então, isso é bem comum até nessa camada por causa dessa estrutura da rede. E aí a gente consegue ir vendo dinamicamente como essa rede funciona. O amarelo também significa que aquela máquina falhou. Então, por exemplo, aqui, nesse instante, a máquina 3 estava quase completamente produzindo o item, só que no próximo instante ela falha. E dá para perceber que todo o progresso, a barra de progresso dela vai para 0, e ela continua com os mesmos tokens lá. Então os tokens continuam iguais, porque ela vai recomeçar assim que ficar disponível de novo. Então, aqui recomeçou, ficou disponível, e aí ela começa a produzir novamente com os mesmos tokens, porque ela está produzindo usando aqueles tokens como recurso ainda. Então... E uma observação aqui, a gente consegue ver também a troca do gargalo, né? Que eu acho que a Duda e o Marinaldo falaram sobre isso essa semana, que aqui quando no Step 5 falhou, todas as máquinas no Step 4 ficaram bloqueadas ali, mas também quando rolou uma falha no Step 2, as máquinas do Step 1 ficaram bloqueadas. Então, antes o que era o gargalo no Step 5, depois virou o gargalo no Step 2, né? Então, só para trazer aqui uma observação sobre o que tinha sido comentado essa semana. Isso, essa ferramenta consegue facilitar até a visualização dos gargalos, né? Ó, de forma interessante seria a gente automatizar essa análise, mas a análise visual consegue te dar insights já sobre o event log que você está trabalhando antes de você começar a fazer análises mais teóricas, né? Então é bem interessante. E aqui a gente consegue também ver, por exemplo, aqui acabou os recursos da base. E aí a gente vai vendo que começa de baixo e vai indo para cima, ficando famintas, porque não tem mais recursos, já acabaram os recursos da entrada. E aí vai até produzir tudo. E aí ele recomeça a animação. Mas é basicamente essa, a ferramenta visual e o código. Alguém tem alguma... Uma pergunta. Aqui agora a gente tem 2 minutos antes da reunião acabar. Eu queria só fazer uma pergunta. Quando você fala descoberta desse modelo aí, você aplica um algoritmo de mineração de processo ou você usa o grafo
da própria rede para poder criar Não, eu a uso. estrutura. O que eu uso, na verdade, é a saída do Clemaz original, porque eu ainda tô colocando aquela saída, e eu uso junto. Deixa eu parar aqui. Eu uso tanto a saída do Clemaz original quanto o event log gerado, e aí ele usa uma mescla dos dois e ele consegue descobrir qual é a rede. Não é nenhuma técnica. Vocês se importariam da gente passar mais uns 5 minutos pulando para essa reunião que eu mandei aqui no chat, pessoal? Vocês teriam?